Oi, tudo bem? Aqui Bispa Fernandes e nós estamos aqui na nossa programação para falar sobre o perdão. Hoje nós vamos falar sobre perdoar pessoas e situações. Vamos ter uma coisa que o relacionamento gera inevitavelmente em qualquer ambiente de relacionamento, seja íntimo, seja familiar, seja amoroso, seja profissional, são algumas feridas, né? Nunca ninguém vai sair ileso de um relacionamento sem ter algum tipo de ajuste. Só que quando esses ajustes não acontecem, acontece então a falta de perdão. As pessoas que ferem normalmente foram feridas. E perdoar é poder deixar que o espaço da misericórdia e daquilo que a gente encontra em Deus se manifeste no nosso dia a dia. Muito melhor do que manifestar a raiva, o ódio, a intriga que talvez esteja tão constante no seu interior. E aqui eu quero falar um pouco de uma passagem na Bíblia de um filho que talvez não seria digno de perdão. O filho pródigo, onde ele decidiu em algum momento da vida dele que o melhor para a vida dele era pegar tudo que ele tinha, a herança dele, o direito dele e ser feliz. Sabe aquele negócio, a felicidade está passando na porta, só você que não está percebendo? Acho que era essa sensação que ele tinha, como se ele estivesse ali sendo punido pela porção de filho que ele tinha. Talvez ele tivesse alguma mágoa do pai, talvez ele tivesse alguma situação familiar, eu não sei o que levou ele a ter essa decisão. Claro que o pai, muito sábio, fez simplesmente a vontade do filho dele, para que a gente saiba que é assim que Deus faz com a gente também. Deus nos dá o livre-arbítrio. E muitas vezes as pessoas falam, ai, Deus falou comigo. Eu quero falar algo muito importante, Deus nunca fala contra uma aliança, porque a aliança nasceu em Deus. Quem estabeleceu a aliança na humanidade foi Deus. Quando ele estabelece a aliança com Noé, quando ele estabelece aliança com a humanidade. Então, a aliança é um conceito bíblico, divino, que vem para o nosso dia a dia. Enfim, aquele filho simplesmente decidiu que o melhor para ele era sair desse contexto. Ótimo, ele foi, teve a experiência dele e precisava voltar. E aqui que entra um perdão tão lindo de um pai que soube reconhecer essa fraqueza e receber em amor, mais uma vez tipificando a Jesus. O que eu acho cruel é quando a pessoa está querendo acertar, a pessoa cometeu um erro sim, mas aquela pessoa que foi ferida se torna o carrasco daquele que errou, simplesmente porque a pessoa está errada e a pessoa fica buscando o seu lugar de arrependimento, o seu lugar, de consolo e não encontra naquela única pessoa que pode libertá-la, a pessoa que ele feriu. Qual era a única pessoa que poderia libertar o filho pródigo daquela má decisão? Era o pai. Quem é o único que pode nos libertar de decisões que nós tomamos com tanta impulsividade, que causa tanto mal, que fere às vezes as pessoas que nós mais amamos? O único que pode libertar é Deus. Então eu sempre falo que quando você percebe que você passou do limite, ultrapassou aquilo que você deveria, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir perdão a Deus. E olha, na dúvida, é melhor você pedir perdão a Deus em excesso do que você ter um coração de pedra e não pedir perdão por nada, porque você se acha o dono da razão. Naquele momento, aquele jovem, ele precisou entrar em contato com uma cena que foi tão explícita para ele que ele decidiu que era hora de voltar. Ele olhou para os porcos e ele desejou comer a comida dos porcos. E aí ele entendeu que ele tinha um lugar de amor, ele tinha um lugar de honra, ele tinha um lugar de privilégio. E o que ele tinha feito com tudo isso? Não é? Perdido e talvez num ato de rebeldia, de revolta, ele gastou todo aquele crédito que ele tinha e chegou numa situação de pobreza espiritual. Do que você tem se alimentado? Quem não perdoa, quem não pede perdão,
se alimenta de comida de porcos, se alimenta de lixo emocional, se alimenta de lavagem, se alimenta de restos. E ele, quando enxergou aquela cena, ele falou: eu preciso voltar, eu preciso falar com Deus. E qual foi a atitude de Jesus Cristo quando nós decidimos que nós erramos e queremos ser melhor? Deus sempre vai nos receber de braços abertos. Deus sempre vai nos dar mais uma chance. Porque para que nós pudéssemos acertar todos os dias, o Senhor Jesus morreu na cruz. Ele tirou o peso da morte do pecado para que a gente pudesse, pelo sangue dele, ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, aquele pai recebe aquele filho de volta, coloca o anel no dedo dele, faz um sacrifício, entrega uma oferta de amor por aquela nova consciência que o filho gerou e o recebe de volta com festa. Saiba que sempre vai ser dessa maneira. Quando você errar, não se esconda na vergonha, não se esconda na arrogância, não se esconda atrás de mentiras, mas apenas você e Deus, no seu mais íntimo, tenha um momento de pedir o perdão sincero. E você vai ver como o perdão ele é redentor e ele vai abrir novos caminhos de volta e o caminho de volta para a posição que você nunca deveria ter perdido, daquele que é amado, daquele que é querido, daquele que é desejado, daquele que o Pai sempre recebe de braços abertos. Esse é o nosso Deus, não é um Deus que nos castiga, não é um Deus que nos condena, não é um Deus que está esperando os nossos erros, mas que promove os nossos acertos. E através do perdão, a gente encontra o caminho das nossas maiores conquistas e vitórias. Tem vitória maior do que essa? Ele encontrou de novo o seu lugar. Quando nós estamos fora do nosso lugar, nós só nos alimentamos de lixo. Encontre o seu lugar no coração, nos braços do seu Pai e que o perdão faça parte do seu dia a dia. Eu, Bispa Fernandes, vou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo e fique na paz. E eu continuo trazendo mais séries aqui na Rede Gospel de Comunicação e também no meu canal no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial. Você pode se inscrever, compartilhar junto comigo essa palavra que tanto nos abençoa. Se esse conteúdo te abençoou também, divida, compartilhe. Vamos multiplicar o perdão que a gente já recebeu do Senhor Jesus.